Estamos começando mais um podcast Mulheres Protagonistas. E hoje eu estou com uma super protagonista, que tem um super currículo, inclusive, e eu quero muito que vocês recebam na melhor energia. Eu estou aqui com a Lilian Anami, que é dentista, inclusive, dentista mãe é o @, dela. E a Lilian, ela tem uma clínica de harmonização orofacial aqui em São José dos Campos, chamada Anami. E Lilian, é um prazer receber você aqui hoje. Prazer é meu. Prazer é meu. Que legal. Muito bom. Olha, Lilian, de verdade, eu fui pro seu Instagram para verificar mais informações sobre você e tudo mais, e já me deparei com aquele primeiro post que tá lá no seu perfil, que é o perfil, quando você conta a história do dentista mãe, conta também o que você passou com a Helena, conta por que você decidiu manter o nome dentista mãe. Então, assim, falei, caramba, vai ser um super bate-papo, eu tenho certeza. Muito obrigada. O @dentista mãe, ele aconteceu por acaso, ele não veio com a ideia de fazer disso um braço do meu trabalho, né? Eu, naquela época, estava em licença maternidade, tinha uma bebê pequena, eu trabalhava em 2 faculdades, eu era professora na Unesp, professora na Unisa, eu tinha um consultório, de repente a gente para a vida por conta da maternidade, e o que você faz com esse tempo enquanto a criança dorme, né? E aí eu comecei, eu consumia muito conteúdo de maternidade, mas basicamente aquela coisa da idade, que fralda que vai usar, sei lá, como é que escova os dentes e não sei o quê. E por ser dentista eu comecei a falar um pouco sobre isso, mas eu nunca atendi criança no consultório. Então, me demandava uma pesquisa e uma responsabilidade, né, de estar falando sobre isso. E aí o look do dia da criança acabou virando um assunto um pouco de odontopediatria, e de repente eu falei, eu vou falar sobre o que eu faço, né? E, bom, o dentista mãe tem 7 anos, a Helena vai fazer 8 anos, quase 8 anos. E nesse tempo, eu já tive, por conta da clínica, várias agências, freelas, de todos os formatos de auxílio, de marketing, e várias já tentaram mudar o nome. Mas eu acho que tem uma essência ali de tudo que aconteceu no meio disso Que faz todo sentido continuar com o nome. Sem contar que é fácil, né? Eu, na verdade, eu acho super estratégico, pra ser honesta. Claro que tem, assim, até... A gente vai falar sobre isso, tá, gente? É porque eu já tenho informações privilegiadas aqui. Mas eu acho que tem um significado realmente emocional esse nome, né? Sim. Mas eu também acho que dentista mãe é algo que gera uma conexão até inicial, sabe? Uma coisa mais simples, mas você bate o olho e fala... E, assim, é até um contraste com a profundidade. E eu falo porque te sigo, com a profundidade do que você entrega em conteúdo, com a profundidade de conhecimento que você tem, porque na realidade você vem da docência, né? Você tem mestrado, doutorado e tudo mais. Então, assim, você vem, né, de um contexto de muito conhecimento, de muita pesquisa, mas ali chega no seu Instagram, é a dentista mãe. Sim, é a Lilian menos formal, né? Isso. Tá ali. Já tem tanta formalidade, né, que a gente... E é engraçado isso, porque do ponto de vista do empreendedorismo, acaba que a gente quebra o gelo com o paciente, até com os meus alunos, né? Eles já me escutaram, eles já conhecem o tom de voz, eles sabem um pouco das brincadeiras, eles sabem o que esperar quando eles chegam até ali. E eu imagino que assim como eu faço quando eu preciso de algum serviço, que os meus pacientes também façam isso. Tem que ver se o santo bate antes, né? Antes de, sei lá, colocar a tua saúde nas mãos de alguém, antes de escolher quem vai te capacitar para fazer uma técnica ou coisa do tipo, eu acho que o santo tem que bater. Eu acho que o Instagram é fantástico para isso. Com certeza, e gera muita conexão também esse nome, né? Querendo ou não, com outras mulheres que são mães. Sim, né? sim. Eu acho que isso é muito, muito comum dentro do consultório. É comum que os pacientes envelheçam junto com a gente, né? Que a gente atenda pacientes de faixas etárias muito próximas da nossa, ou pelo menos que a maior parte dos pacientes seja da mesma faixa etária. E são pacientes que estão passando pelas mesmas dificuldades, de eventualmente crianças pequenas, crianças vão crescendo, tem gente que tem 1, 2, 3, 4 filhos, enfim, aquela confusão de fazer a gestão da casa, equilibrar os pratinhos do trabalho, da família. Eu acho que gera essa conexão, eu acho interessante. Eu também achei muito legal. E assim, antes da gente continuar, porque daí eu já vou embora aqui no assunto, eu queria que você contasse para quem está assistindo a gente, quem é a Lilian hoje. Porque a gente vai contar a sua história, vamos falar sobre desafios e tudo mais, mas eu queria que você falasse quem é a Lilian hoje em termos de resultado, até mesmo formação, para quem não te conhece saber. E depois a gente vai começar lá de como foi que você iniciou tudo isso. Vamos começar primeiro de quem é a Lilian do final, hoje. Do final. Isso. É diferente, A Lilian né? hoje é dentista, não atua com dentes, atua com odontologia, com a parte de estética facial. Eu sou professora, eu tenho uma escola de cursos de harmonização orofacial dentro da minha clínica. Talvez seja uma das primeiras clínicas de harmonização facial aqui do Vale do Paraíba. Faz bastante tempo que a gente está nessa área.
Eu recebo pacientes da região, pacientes que às vezes vêm de fora, que, enfim, São José é uma cidade que manda muita gente para fora, né? Então, eles vêm passar as férias por aqui e acabam fazendo procedimentos nesse momento. Recebo também alunos de diversos lugares. A gente já recebeu muita gente de fora do Brasil e de literalmente todos os estados daqui. Eu tento dividir meu tempo entre a dentista e a mãe. Sou mãe da Helena. Helena é uma princesa, uma criança super comunicativa, um doce de pessoa. Ela vai fazer 8 anos agora, com uma história de vida muito forte. Helena passou por maus bocados aí e ela é uma inspiração diária. É para ela que eu olho e todo dia que o cansaço bate, que o desespero chega, porque a vida do empreendedor é isso também, né? Eu lembro que tem um motivo maior ali por trás. E olha que precioso, eu perguntei quem é a Lilian hoje, e você falou, você, inclusive, diferente até de muitas convidadas, você trouxe com muita segurança quem é a Lilian hoje, porque tem muitas mulheres, às vezes, que ficam, poxa, será que eu vou falar tudo isso de mim? Porque a gente se julga, né, como se a gente estivesse se vangloriando, mas é uma mulher que tem um autoconhecimento bem trabalhado, e você já trouxe quem você é hoje. Mas olha que intenso, você trouxe o seu histórico como dentista, né? Você trouxe quem você é hoje e você fechou como mãe. Ou seja, tá totalmente conectado justamente como é o teu arroba e é quem você é. Por isso que nenhuma agência de marketing vai conseguir mudar esse arroba dela, tá? Várias já tentaram e nenhuma conseguiu. E é muito legal. É isso aí. Eu acho que isso fala muito sobre mim. Eu acho que fala muito sobre quem é a Lilian profissionalmente. A história da Helena me fez me repensar como profissional também. E, enfim, eu acho que o arroba dentista mãe tá no vai ponto ficar, certo. né? Então, e aí eu li aquele conteúdo, que é o seu post que tá fixado, né? Que na realidade ele é um super texto, porque ele tá num formato carrossel, que a gente vai passando o dedo ali. Tem um post no feed dela, se você chegar no feed dela, é o primeiro post que tá lá fixado. E aí eu fui lá ver o post, daí eu li o post e falei, nossa, é visceral aquele conteúdo, sabe? Ele é profundo, ele é intenso, tem muita verdade, tem muita honestidade também. E faz todo sentido, né? No sentido de a gente consegue entender, conhecer um pouquinho de você ali. Eu falei assim, nossa, eu preciso fazer uma pauta em cima desse conteúdo, porque tava muito bom o conteúdo. Até você traz a parte da maternidade, né? Os desafios. Trouxe também o que a Helena passou, o como aquilo foi para você. Trouxe o seu público engajando em cima da causa. Então, assim, é um conteúdo que te apresenta, assim, profundamente, e como eu disse, de maneira até visceral. Conta um pouquinho pra gente como foi lidar com tudo isso. Olha, para quem não sabe do que a gente tá falando, né? Da história da Helena? É. A Helena, com 1 ano e 4 meses, foi diagnosticada com astrostoma pilocítico de quiasma hipotálamo. Era um tumor do tamanho de quase uma laranja na cabeça de uma criança de 1 ano e 4 meses. É um diagnóstico que veio, assim, inesperado. Quando eu contei a história do câncer da Lelê no Instagram, eu disse que a gente espera que um filho vá quebrar um braço, vá, sei lá, fazer uma cirurgia de amígdala, mas você nunca espera receber um diagnóstico de um câncer de sistema nervoso central, né? É uma palavra pesada, basicamente a gente recebe isso com atestado de óbito junto, sabe? E é muito cruel sentir aquele chão se abrindo e não poder fazer nada por aquela criança. A gente estava internado, na verdade a Helena ela teve uma ataxia, ela acordou um dia sem andar. A gente foi pro hospital, a pediatra dela na época, que acompanha ela desde a primeira semana de vida, tava numa licença maternidade de uma gestação de risco, uma coisa assim, tudo se encaixou naquele momento, porque muito provavelmente a Paula teria falado, espera, vem pra cá, eu vou examiná-la. Ela só disse, a Helena precisa de um neurologista agora, eu não sei quem pode atendê-la aqui em São José. Eu tava em São Paulo trabalhando, meu ex-marido pegou a Helena e foi pra São Paulo. E aí a Paula nos direcionou pro Hospital Sabará, a gente chegou ali com uma mamadeira, uma troca de roupa, e a gente saiu de lá 26 dias depois. No dia seguinte, 2 dias depois, eu fui acordada pelo neurologista com o diagnóstico, uma indicação de cirurgia de emergência. A Helena tinha uma pressão intracraniana bizarra, enfim. Cirurgia marcada para o dia seguinte, a gente desce para UTI, aquela coisa toda, o buraco parece que só abre mais. Eu lembro da sensação de receber as imagens do tumor da Helena. E aí a ignorância é uma bênção, né? Porque a hora que eu olhei aquelas imagens, eu entendi o que elas significavam. Eu juro que você começou a falar, eu pensei isso. Falei, ela tinha conhecimento técnico para entender a gravidade.
E aí você falou logo em seguida, a ignorância é uma bênção, porque você conseguiu ler. Isso é uma benção. Uhum. Eu entrei com a Helena pro centro cirúrgico, só pra indução anestésica ali. Depois de 16 horas a gente pôde encostar nela de novo. A cirurgia veio com uma remoção parcial do tumor, não era o objetivo inicial. A ideia era fazer essa descompressão, mas Helena teve um sangramento importante ali e voltou da cirurgia com o lado direito do corpo paralisado. E aí, não bastando... 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. Não bastando o pós-operatório complicadíssimo de uma neurocirurgia desse porte, ela teve algumas questões, descompensou sódio, enfim. Quando a gente conseguiu sair do hospital, a gente sabia que ela teria uma longa quimioterapia pela frente, e a gente não sabia quais seriam as consequências motoras, né? Helena reaprendeu a andar no hospital, reaprendeu a comer no hospital, enfim, nós fizemos quase 1 ano e meio de quimioterapia. Muitas terapias. Helena ainda hoje faz 8, 9 sessões de terapia por semana. A gente chegou a fazer muito mais na época pré-escolar, né? Mas tá aí, cheia de vida. Cheia de vida. É uma criança que... Eu tinha muito medo que ela fosse uma criança arisca, assim, sabe? Uhum. Por ter sido muito manipulada e tal. E não, é uma criança super doce, que fica bem em qualquer situação, super adaptada às pessoas, aos ambientes e tal. E que todos os dias me mostra que desistir não é uma opção. Eu acompanhei a história da minha filha, que ainda tem câncer, ainda existe o tumor, a gente faz acompanhamento, ele tá quietinho lá, mas é uma surpresa, né? Mas junto com a história da Helena, eu acompanhei a história de várias outras crianças com câncer. E eu acho que a grande questão que diferencia ali é que a criança não sabe que desistir é uma opção. Eles não sabem disso. É muito triste o ambiente de um hospital oncológico de pediatria. É uma coisa que transforma a vida de qualquer pessoa. Passar pelo GAC, pelo GRAC, conhecer aqueles corredores assim, não tem como sair igual disso. Mas você percebe que eles não sabem da possibilidade de desistir. E acho que a Helena me traz isso. Desistir não é uma opção, né? Tem um ser humano ali especial que depende de mim. Bom, essa história da Lelê, que se mistura com a minha história profissional. Porque eu era professora, eu trabalhava em São Paulo, eu tinha uma carga horária desgastante de estrada, de orientações. Eu dava aula em cursos de mestrado e doutorado em implantodontia. Como você disse lá atrás, eu tenho uma formação acadêmica, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, tenho especialização em 2 áreas diferentes, mas enfim... Eu queria ficar mais tempo com a Helena, eu queria ficar mais tempo aqui. E a ideia de mulher protagonista, de empreendedorismo, nunca foi uma escolha, assim. Nunca foi, meu sonho da vida é criar uma clínica, Não, isso aconteceu pelo destino, aconteceu porque era a chance que eu tinha de fazer isso acontecer. Hoje eu consigo acompanhar a Helena na metade da semana, nas terapias dela, consigo passar as manhãs com a Helena, consigo ter tempo de qualidade com ela, consigo reduzir a minha carga de trabalho, graças ao que aconteceu no meio do caminho. Sim. Por aí. E você realmente se divide entre dentista e mãe, Totalmente. Como é o Totalmente. seu arroba, né? E assim, esse período em que você passou por tudo isso, né? Era um período que você estava lecionando? Você estava dando aula? Sim, nesse momento eu era professora da Unisa, do curso de mestrado e doutorado em implantodontia. Então era contratada, você trabalhava para alguém. Trabalhava na Unisa. E eu era professora colaboradora do programa de pós-graduação aqui de São José dos Campos, da Unesp. Entendi. Eu tinha um consultório paralelo a isso, né? Eu atendia 2 dias por semana, 1 dia por semana no consultório. Eu falo que era minha fase de bancada de pesquisa, assim. É uma coisa que eu gostei muito de fazer, mas que ficou para trás. E assim, quando você fez a faculdade lá atrás mesmo, a gente tá falando de quantos anos? Que ano que você... Eu mudei para São José em 2005, foi quando eu entrei na faculdade. Tá. Você fez o Unesp, né? Que tem a Unesp aqui em São José dos Campos, né? Eu vim morar em São José por causa disso? Ai, que legal! Estou há 20 anos aqui. Eu prestei Unesp, eu sou advogada, né? Fiz direito, e eu prestei Unesp, que é em Franca, que tem só que daí eu passei em Londrina, que é a UEL. E aí eu fiz faculdade em Londrina, morei lá 12 anos, depois eu vim para São José. Na verdade, eu vim antes da pandemia e tô até agora. Então, voltei com 5 anos e meio. Mas é uma cidade maravilhosa aqui, São José, né? Você é de onde? Eu nasci em Piracicaba, morava em Campinas. E vim pra cá e sou joséense de coração já. Que gostoso. E deixa eu te falar uma coisa. Eu vejo muito pelo seu conteúdo
na realidade, pela sua história, dá pra perceber, até mesmo pela formação, bagagem e tudo mais, que você é uma mulher muito dedicada naquilo que você faz. E eu percebo isso no seu conteúdo do Instagram também. Você tem um formato de conteúdo que é muito dinâmico e atual. Eu vejo, eu não sei, provavelmente tem uma equipe também ali por trás de marketing e tudo mais, mas eu vejo que você tem um cuidado ali na produção de conteúdo, de trazer formatos dinâmicos e tudo mais. Quando você iniciou lá atrás, a tua formação, as suas especializações e tudo mais, não era como hoje, né? Hoje em dia, os dentistas já se formam com o celular na mão fazendo conteúdo, né? Como foi para você esse processo do Instagram, né? Você já estava no mundo acadêmico, e aí tinha clínica. Como foi fazer essa transição para virar essa TikToker? Brincadeira. Ela vai pedir para eu cortar essa parte. Eu não faço dancinha. Tô brincando, não, é porque ela é muito boa no conteúdo mesmo, gente. Eu, como mentora de empreendedores, consigo reconhecer, porque tem formatos dinâmicos diferentes que mostram autoridade, depois um é engraçado, um leve, um que gera conexão, um conteúdo com uma consciência, que a pessoa que tá elevando a consciência, depois um mais profundo. Então, assim, dá pra ver que tem bastante estratégia por trás. Agora ela vai contar pra vocês como foi que tudo isso começou. Eu acho que eu sou uma pessoa... Eu não gosto de enxergar isso de um jeito ruim, mas eu sou uma eterna insatisfeita. Eu tô sempre procurando formas de melhorar, sabe? Uhum. E quando eu vejo a velocidade, o dinamismo com que as coisas funcionam na internet e tal, não dá pra continuar fazendo post como eu fazia lá quando eu, sei lá, mudei de prótese para harmonização. Comecei a falar sobre isso. Eu nunca falei de prótese, na verdade, falei da pediatria, da odontopediatria, que não tinha nada a ver comigo, mas enfim. Lá atrás, eram aqueles posts estáticos, né? Aquela arte. Você falava com uma agência, eles falavam, são 3 artes por semana, né? Vamos mandar todas as artes para você aprovar e não sei o quê. Hoje em dia isso não funciona mais. Ninguém quer abrir o Instagram e ver um catálogo, né? A gente sequer procura o catálogo do Pão de Açúcar ou do supermercado que você vai usar. Você não quer saber quanto, não é aquela coisa. Você quer ver a pessoa usando o produto, você quer ver ela sentindo. Eu acho que no meu produto em si, fala muito sobre mim. Ele fala muito sobre o meu senso de estética, ele fala muito sobre o meu senso de necessidade, sobre a honestidade com que eu indico ou contraindico um procedimento. A gente parte do princípio que o paciente é leigo, a gente sempre diz isso, né, na saúde, o paciente é leigo. E ele confia em você aquilo, a saúde dele, o rosto, a beleza, né, o cartão de visitas ali. Então eu acho que mostrar a Lilian de verdade, mostrar a Lilian que tá por trás ali, sem ficar questionando se a técnica X ou Y é melhor, eu acho que não é esse o ponto, sabe? O ponto é, eu sei te mostrar qual técnica vai funcionar para você, e eu sei chegar no ponto que eu sei te parar. Eu sei colocar freio, eu sei a hora que é o limite, eu sei a hora que talvez aquilo não seja prioridade nesse momento, sabe? Então eu acho que a conexão que a gente cria com o paciente ou com o aluno dentro do Instagram me traz isso, me facilita esse jogo de cintura, porque eu não preciso ficar contando pro paciente depois no consultório que eu sou honesta, que eu faço isso, que eu vou falar pra ele. Não, ele já viu que eu faço isso. Ele já sabe que a segurança está em primeiro lugar, ele já sabe que eu não vou me queimar por qualquer coisa, sabe? Então eu acho que tem esse lado de mostrar os bastidores da coisa de um jeito diferente. Uma das intenções da divulgação do trabalho é essa, né? E traz bastante credibilidade também, né? Sim. Assim, a gente, na realidade, chegando no seu perfil, a gente já vê até pela própria bio, porque você traz alguns elementos ali na sua bio em relação até mesmo a essa parte da docência, essa parte das... Tem ali na sua bio algum elemento em relação a isso? Não tem? Acho que professora. Tem né? alguma coisa do tipo. Tem algumas coisas que já fazem essa menção. Que eu tô mudando sempre também, viu? Mas essa coisa do dinamismo, ela realmente funciona pra mim. Eu bato o olho e falo, não, isso aqui não tá legal, não. A gente tem que melhorar isso aqui. Sim, mas eu gosto disso que você trouxe. Você falou assim, do eterno insatisfeita, e você até falou, não sei se isso é bom ou ruim, mas eu acho que, assim, é claro que a gente precisa ter o contentamento, né, também de entender que aonde a gente chegou, se apossar dos nossos resultados, de quem a gente é, mas buscar melhorar e entender que existem novas metas, novos objetivos e a plataforma muda muito. Muito. O Instagram. Então, por exemplo, tem um vídeo até que eu assisti ontem, quando eu tava vendo seus conteúdos, e era um que era você conversando com você, que eu acho que é uma dentista falando com um cliente, tipo isso, né? E aí faz o take da conversa e tal. E é um conteúdo que dá vontade da gente ver o final, porque querendo ou não, a gente fica ali preso, é rápido, é leve, mas a gente tá aprendendo ao mesmo tempo, ajuda a gente a levar a consciência ali pra tomar a decisão de ir até você ou não e tudo mais. E o Instagram pede isso. Mas aí eu queria que você trouxesse como foi pra você entrar nisso. Porque assim, como que eu posso dizer?
Eu vou falar até por mim. Em muitos momentos, eu não queria fazer o conteúdo leve e divertido ou mais acessível ao público. Eu queria entregar um conteúdo que seria mais meio de funil, que é um conteúdo mais profundo e tudo mais. E como foi para você entrar nesse universo de cabeça como você entrou? Tendo todo esse conhecimento e bagagem que você tem, sabe? Não que desqualifique, não é nem isso. Eu acho maravilhoso a maneira que você produz o conteúdo. Eu acho um baita desafio, e um desafio que eu gosto de fazer, assistir um meme, por exemplo, da tua área, e falar como é que eu posso adaptar isso pra mim, pra minha realidade, pro meu público. Eu falo com públicos diferentes, eu tenho um público de paciente e público de alunos, né? Como é que eu posso adaptar isso pra cá? Eu acho que com o tempo eu consigo ler o que funciona melhor ou não. E o que funciona melhor ou não, eu vejo isso muito nos alunos. Às vezes eles ficam preocupados com o número de curtidas, com compartilhou, não compartilhou e não sei o quê. E a métrica que eu tenho disso não é o número de curtidas. Meu ego não precisa disso, sabe? Eu quero o resultado que tá lá no consultório. Quando eu consigo achar o jeito certo de falar sobre um procedimento, eu falo sobre o procedimento A no Instagram hoje. O WhatsApp do consultório passa a semana inteira recebendo perguntas sobre o procedimento A, como que eu agento o procedimento A, precisa de algum preparo, que eu posso fazer junto com o procedimento C que eu tô fazendo e não sei o quê. Então eu acho que eu aprendi a dançar conforme a música e não me preocupar com o que vão achar, porque no final das contas a opinião dos outros não paga os meus boletos, né? Não me preocupo com o que acham, não me preocupo com conteúdo que flopa. Eu simplesmente entendo que não deu certo aquele formato. Às vezes, ainda assim, tento de novo, tá? Falo, será que não é o assunto? Porque às vezes o formato é bom, o assunto não é. Muda alguma coisa e, enfim, não funcionou, deixa pra trás. E sabe que, vendo o seu conteúdo, eu tive esse olhar e eu realmente tive essa sensação de... Sabe esses conteúdos que eu já vi funcionando em outros lugares e eu vi no seu vários desses? Sabe assim, estilos, formatos mesmo. Sim. Esse do diálogo de duas pessoas, eu percebi que tinha no teu. Enfim, diversos formatos que você ficou lá, e tudo mais. Eu falei, nossa, tem estratégia aqui por trás, né? Eu vi que tinha bastante estratégia, mas com toda certeza também existe essa credibilidade e autoridade que você construiu ao longo dos anos. Para ter essas pessoas também engajadas, para quando você faz o conteúdo, o WhatsApp da clínica. Sim, bombar, não é né? só aquilo que faz a pessoa tomar a decisão, né? Tem Não uma é audiência só... ali, certeza, né? E essa audiência, eu acredito também, como ela vem de muitos anos e tem uma audiência que acompanhou questões pessoais, que fizeram uma conexão com a Lilian pessoa, porque também tem isso, né? As pessoas se conectam com pessoas e com histórias. E você trouxe, assim, você iniciou o seu Instagram, veja só, foi de uma outra maneira, de uma maneira até despretensiosa, com um conteúdo que nem era o objetivo final, não tinha... não era direcionado para o público-alvo, não era nada disso. Você estava ali só, basicamente, documentando a rotina, não é isso? Exatamente. Inclusive, tem um coach americano que ele chama Gary Vee. E ele fala, não crie, documente. E é justamente isso, para a gente documentar a rotina de atendimentos, a rotina dos cuidados com sua filha, a rotina do dia a dia, porque isso conecta muito com as pessoas. E o interessante é pensar por que conecta, Gisela. Conecta porque as pessoas veem, sei lá, a forma com que eu lido com as coisas da Helena, a forma com que eu lido com as adversidades. A Lilian de 20 anos atrás, tem essa onda desse post, né? Chamei a Lilian de 20 anos atrás para tomar um café. Eu cheguei a começar a escrever, não terminei. A Lilian de 20 anos atrás, sei lá, se machucasse, batesse, derrubasse o negócio no chão, ia ficar pé da vida, ia chorar, ia ficar... Não, a Lilian de hoje dá risada dos erros, sabe? E eu acho que mostrar um pouco disso, mostrar quem é a Lilian por trás, o CPF por trás do CNPJ, sabe? Faz com que eu consiga, de fato, mostrar para esses pacientes e para esses alunos a seriedade. Por exemplo, a gente está numa era da harmonização em que a cada dia a gente tem... Primeiro, a gente tem os colegas que acabaram de se formar e no dia seguinte viram professores, né? Eles patenteiam as próprias técnicas, viram professores, etc. E a gente tem os professores já, às vezes, renomados, e que cada semana criam um método, uma técnica para chamar mais gente para os cursos. E os meus alunos sabem que, os meus alunos e meus pacientes, que eu não... Para mim, estar atualizado não é fazer o que é novo. Eu não tenho esse desespero de ficar fazendo o que é novo. Até porque eu tenho uma carreira a zelar. Eu não vou colocar meu nome, minha carreira em risco por conta de um procedimento que saiu agora, que estão falando que... Estão falando, ninguém sabe se funciona. Eu não sei o paciente deles, mas o meu paciente não quer ser feito de objeto de teste, sabe? Então eu acho que mostrar a Lilian que é mais cética, que
que tem um jeito leve de levar as coisas, mas que não acredita em qualquer coisa que aparece por aí, que não está desesperada para chamar atenção com algo desse tipo, faz com que essa conexão aconteça com o paciente que eu quero e com o aluno que eu quero. Isso é muito interessante, tá? Porque o meu público de alunos hoje, eu tenho ou recém-formados que saíram da faculdade e que já me conheceram em algum congresso, como tenho vários colegas que são professores em várias faculdades, vira e mexe, estou dando palestra por aí, eles já me conheceram, eles já me têm como uma referência naquela área. Eles saem da faculdade sabendo que eles vão fazer o curso da Lilian. Ok. Eu tenho um outro grupo muito grande de alunos que são os caras que se formaram há 20 anos atrás, que já têm uma carreira estabelecida, que já sabem muito bem que esses altos e baixos existem, que não estão a fim de colocar a carreira deles em risco por qualquer coisa. Que já passaram muito perrengue na vida clínica, sabe? Eles não querem se arriscar, eles querem segurança. Eles querem segurança. Então, a hora que eu tenho esses dois públicos, eu tenho exatamente eu atraio exatamente o tipo de gente que eu quero para os meus cursos. Ninguém chega no meu curso perguntando dos exossomas ou PDRN, porque o cara que quer novidade, que quer o que é novo, que quer o que está sendo testado, sendo usado o paciente como teste, não está no meu curso. O meu paciente no consultório, ele às vezes até pergunta, o que é esse tal desse coisa que o povo tá falando aí dessa vez? Mas ele já pergunta sabendo que a minha resposta provavelmente vai ser, se tiver embasamento científico suficiente, vai estar aqui dentro. Enquanto não tem, eu não tenho essa pressa. É legal porque você vem, na realidade, a sua história começa ali na docência e tudo mais. Então, você já traz isso para o consultório com toda certeza, Sim. né? E isso provavelmente atrai pacientes que buscam essa credibilidade, que buscam essa robustez numa avaliação, que buscam esse posicionamento, que não tá querendo montar o orçamento superfaturado, e sim a real necessidade do que aquela pessoa precisa, e trazer para a clínica só aquilo que você realmente acredita e que tem evidências científicas, né? Sim, a pandemia trouxe, abriu para muita gente o acesso à literatura científica. E, de repente, porque está publicado numa revista científica, parece que está certo. Mas quem de fato entende sobre qualidade de ciência sabe que 80%, 90% do que se é publicado hoje é de má qualidade. A gente precisa tem patrocínio entender. Envolvido nisso ou não? Tem muitos artigos que o próprio autor pode pagar, né? Tem muitos artigos que são patrocinados pela indústria, tem muita coisa por trás disso, né? Então não é porque está publicado que está certo. Eu sou a pessoa que eu não me contento com estudos disseram que, sabe? Sim. Até porque, gente, nós não fomos educados a consumir essa ciência. A gente sabe ler, a gente pode saber ler em inglês, mas interpretar dados científicos precisa de um background acadêmico que não é todo mundo que tem. E eu entendo isso porque eu sei o quanto é difícil trilhar esse caminho de aprender a olhar para esses artigos e mais do que isso. Gisela, às vezes eu acho que isso aqui é bom e eu defendo isso aqui com todas as minhas forças, mas de repente eu leio um estudo que olha e fala, isso aqui não é bom. Eu tenho no meu papel de cética, de cientista, de responsável, que falar, deixa de usar. Deixa de usar, isso aqui não funciona. Frequentemente, a gente tem que ir contra o que a gente está pensando, porque a ciência, ela não para, as coisas estão acontecendo, né? Então, eu acho que, ao passo que a gente teve muito contato, muito acesso à ciência, a gente não foi educado a estudar, a interpretar, a consumir isso de fato. E aí eu posso ter um grande perigo. Eu posso ter um grande perigo porque qualquer pessoa, de repente, lança uma coisa e fala, não, porque isso aqui sei lá, tá embasado na... A gente brinca, é o Journal of My Bairro. É uma revista qualquer, assim, tipo, que não tem importância e tal. Mas eu acho que é isso. A gente precisa de mais gente. Uma das coisas que o Instagram me fala muito, e que quando, por exemplo, eu fico naquela, será que eu falo sobre isso? Será que eu entro nesse assunto polêmico ou coisa do tipo? Eu lembro que a gente precisa de mais influenciadores que estejam, de fato, influenciando sobre coisas boas e não influenciando o cara que ele não é para usar protetor solar ou que é para ele fazer o sorinho da beleza ou que, sei lá, qual outra técnica mirabolante que inventaram por aí, sabe? Entendo perfeitamente. E assim, escutando você falar, até vou te perguntar de onde veio, né, esse desejo de formar outros profissionais. E acredito que a resposta já vem de parte do que você já trouxe aqui para o podcast. Eu imagino que até esse seu desejo e seu comprometimento com a credibilidade, muito provavelmente te faz exercer esse propósito hoje de formar profissionais capacitados e que realmente estejam comprometidos com a ciência. Quando eu estava na faculdade, no final da faculdade, eu achei que a Lilian não fosse ser capaz de ficar
de segunda a sexta no consultório, 6, 8 horas por dia, falando sozinha. Porque o dentista fala sozinho o tempo todo, né? A gente brinca que no segundo ano da faculdade a gente aprende a ter diálogos com o paciente, perguntar coisas que eles não podem responder. E a gente aprende também a interpretar as respostas. Nossa, é verdade, imagina. Mas, brincadeiras à parte, eu tive essa sensação que eu não ia conseguir ficar a semana inteira dentro do consultório, dentro daquela rotina, falando sozinha. No último ano da faculdade, eu descobri a possibilidade de fazer iniciação científica e trabalhar com, possivelmente, me candidatar ao mestrado em sequência. Eu fiz um tempo de estágio, entrei no mestrado, eu nunca gostei de ser professora. Lá atrás, a Lilian, eu morria de vergonha. Aliás, aqui estou à vontade, mas me coloca numa plateia com 2, 3 mil pessoas na frente. Tudo bem que eu acho que o dia que não tiver um friozinho na barriga não tem mais sentido, eu concordo com isso. Mas o friozão na barriga acontece. Eu nunca gostei do espaço dos holofotes ou coisa assim. O Instagram me ajudou muito a não me criticar tanto, sabe? E aí, lá atrás, quando eu descobri no mestrado a docência e depois no doutorado a pesquisa, a gente tem contato com a pesquisa desde o mestrado, mas a ideia é que o mestrado forme mestres e o doutorado forme pesquisadores, né? Pesquisa no Brasil é algo difícil, enfim. Eu já fugi do assunto. O que a gente estava falando? Não, Começamos... porque eu veio de ensinar. Isso. Quando a gente acaba o doutorado, é o caminho esperado que você seja docente, né? Que você dê aula em alguma faculdade. A primeira faculdade que me contratou foi a Unesp. Eu fui professora da Unesp de prótese total, prótese removível, prótese fixa e materiais dentários. Minha área de formação é prótese, sou protesista. Fiquei 6 meses na Unesp, fui contratada pela Unisa já para dar aula na pós-graduação, que era o que eu queria, trabalhar com pesquisa era o que eu queria, mas aí a gente tem o outro lado disso, trabalhar com pesquisa no Brasil não é tão fácil assim, né? Eu voltei de um doutorado sanduíche em Amsterdã, onde eu tive contato com um grande... doutorado sanduíche? Doutorado sanduíche é um curso de doutorado onde a gente começa o curso no Brasil, viaja para fazer uma parte fora e volta para o Brasil para finalizar o curso. Tá. Não só doutorado, existem, você pode fazer uma modalidade de mestrado sanduíche, por exemplo, né? Pode acontecer em outros níveis de graduação. E eu tive contato com um centro de pesquisa fantástico, com pesquisadores maravilhosos, com padrões de beleza muito diferentes do Brasil, que é muito interessante, né? Mas quando eu voltei para cá, eu tinha como caminho natural seguir para docência, porque eu tinha feito pós-graduação, né? E mais do que isso, eu tinha uma área de formação. Eu estava há quantos anos estudando prótese, né? Eu trabalhava, gente, com fadiga, ensaios de fadiga de material cerâmico. Cerâmica, de restauração cerâmica, enfim. Eu trabalhava com ensaios de fadiga e com análises estatísticas específicas desse tipo de ensaio de fadiga. E aí, era um caminho natural, era o caminho de expectativa. Você fez tudo isso para chegar nesse ponto. Eu, com 30 anos, quando eu fui contratada na Unisa, era o emprego dos meus sonhos. O salário que eu imaginava que era o suficiente, uma carga horária baixa, um status, um ego que era preenchido pelo fato de ser professora de um curso de mestrado e doutorado. Parecia que eu tinha tudo, né? Parecia que eu tinha tudo e que eu cheguei tão rápido ali. Era uma coisa realmente de se pensar, nossa... eu tinha meus alunos, eu com 30 anos orientava alunos de mestrado e doutorado, eu tinha os meus orientados, eu orientava os alunos do meu antigo supervisor, eu co-orientava esses alunos. Parecia que eu tinha atingido o ápice, assim. Só que dentro do consultório eu já trabalhava com harmonização. E é difícil, muito difícil, falar uma coisa e fazer outra, né? Que ano que era isso? 2016, eu fui contratada pela Unisa. 2016. E o consultório, você iniciou? Eu iniciei o consultório meio que quando eu me formei, mas o foco, estar no consultório o tempo todo, veio muito tempo depois disso. Muito, muito tempo depois disso. E a parte de harmonização? Meu primeiro curso de harmonização foi 2015. 2015. Não, mas é uma época também, assim, bem primitiva, digamos, Sim, pouco se falava, pouco se fazia. Exatamente. Né? A harmonização foi reconhecida como especialidade da odontologia em 2019. Nossa. Em janeiro de 2019. E eu fui uma das poucas profissionais no Brasil que recebeu do Conselho Federal de Odontologia o título de especialista na área por mérito. Pelo que eu tinha feito nesses últimos 5 anos dentro dessa área. Que legal. Enfim... Quando eu estava dando aula, trabalhando no consultório com harmonização, mas tendo que estudar
não só estudar técnicas novas, mas estar por dentro do que estava acontecendo, conseguir discutir de igual para igual com os meus alunos, que eram clínicos, né, dentro dos cursos de mestrado e doutorado, dentro da área nem só da área de prótese, tá? Porque eles eram implantodontistas, então eles trabalhavam com prótese sobre implante. Então ainda tinha mais uma coisa ali que eu tinha que entender. E aí, eu entendi que eu não ia conseguir fazer aquilo por muito tempo. Dar aula numa área e fazer, enfim, atuar clinicamente em outra área. Quando uma vez uma colega veio no consultório e falou: eu vi que você está trabalhando com harmonização, deixa eu te acompanhar aí. A segunda veio, a terceira veio, eu falei: vamos monetizar isso, né? Porque, afinal de contas, eu tinha tido muito tempo de estudo para chegar nesse ponto, para crescer paralelamente essa carreira na harmonização. Foi quando, em final de 2018, uma amiga, hoje amicíssima na época, conhecia da faculdade, da pós-graduação, me falou: Lilian, eu tenho mais 4 amigas que estão querendo fazer um curso de harmonização. Você tem um para me indicar? Era dezembro de 2018. Eu falei para ela: tenho. Pode ser em janeiro de 19? É o meu. Ela me perguntou qual curso. Eu falei: é o meu. Eu falei pra ela: eu fiz muitos cursos bons, fiz muitos cursos ruins, mas eu sei o que tem que ter num curso. Eu já tinha a bagagem acadêmica por trás, montei o curso que eu gostaria de ter feito na harmonização. A primeira turma rodou com 5 alunos. No final da primeira turma, eu estava com a segunda turma para 2 meses para frente fechada. Eu falei: opa, se está 2 meses para frente fechada, eu preciso encurtar isso daqui. E aí foi indo, e foi indo, e foi indo. Semana passada eu finalizei a turma de número 138. Caramba! No meio disso, teve curso online, a gente pode depois voltar nesse assunto, mas milhares de profissionais atendidos e auxiliados. Passou pela pandemia, né? Você lançou antes, né? Não foi isso? Eu lancei antes. Você lançou antes? Não foi que eu lancei antes, o curso estava preparado antes, né? A minha história profissional se mistura muito com a minha história pessoal, né? A Lelê estava em final de quimioterapia, o final da quimioterapia é previsto para julho de 2020. Em outubro de 19, a Helena começou a ter uma série de alergias a um dos quimioterápicos e a gente tentou alguns protocolos de sensibilização, não funcionaram e tal. Até que em dezembro, 29 de dezembro, não sei, de 2019, Helena teve um choque anafilático durante a quimioterapia. E era a última sessão daquele ciclo. Eu sempre tive um contato muito próximo com os médicos da Helena. A oncologista dela sempre foi muito acessível. Primeira semana de janeiro, eu estava lá no GRAC e falei: Nájila, seguinte, eu estudei, eu vi que tem vários outros protocolos. Esse aqui tem essa vantagem, esse tem aquele. Eu não sei qual você vai escolher, mas esse protocolo eu não vou deixar mais a Helena fazer. Porque, assim, o que a gente passou dessa última vez foi muito triste, foi muito assustador, enfim. Ela falou: então acabou. Eu falei: acabou o quê? Não era julho? Ela falou: não. Mais recentemente, os estudos têm testado de 8 a 10 semanas o protocolo de 8 a 10 semanas. Não, desculpa, de 8 a 10 sessões de manutenção para o protocolo. A Helena chegou no final da 8ª. A gente vai parar e ver o que acontece. E aí, o chão se abre de um outro jeito, né? O que eu faço com a minha vida agora? Porque até então, enfim. Quando aconteceu isso, final de janeiro, a gente fez uns exames para checar as coisas ali e tal. Eu tinha uma promessa que quando eu acabasse a químio da Lelê, que seria julho, eu levaria ela pra Disney pra comemorar a químio. Isso seria outubro, porque era Dia das Crianças, o próximo feriado e tal. 20 de janeiro, ano da pandemia. Meu aniversário é 21, por isso eu sei da data. Cheguei em casa e falei: a gente vai pra Disney. Em outubro de 2020? Não. Em fevereiro, porque era carnaval. Eu olhei o próximo feriado, a gente vai agora. Isso foi antes da pandemia? Antes da 2020. pandemia. Comprei as coisas e a gente foi comemorar, fiz camiseta, Lelê venceu a químio, não sei o que, tal, foi uma delícia. Até então, com meu ex-marido, a gente voltou já amigavelmente, a gente se separou, a gente está muitíssimo bem. A gente se separou na volta da viagem, começo da pandemia. Neste momento, eu estava em obra no meu consultório, porque, enfim, eu precisava de um espaço maior para conseguir atender. Eu estava começando a gravar o curso online. Mas aí você imagina tudo isso acontecendo numa cabeça só, né? Eu não consegui gravar. Parava com uma câmera assim, ó. Não, assim, posso só fazer uma pausa? Claro. Porque assim, você me contando tudo isso, e eu aqui com 35 para 36, que não sou mãe ainda,
Falando, minha filha, ela contando tudo isso, esse currículo. Eu vou dar conta de ser mãe e continuar trabalhando Lógico que vai. e sendo. Lógico que vai. Mas assim, eu tava pensando isso, falando, como que ela lidou com tudo isso? Porque assim, você falando, claro, a gente, depois que passa e as coisas fazem sentido, a gente supera e tudo mais, a gente fala com uma naturalidade muito maior. Mas eu imagino o tamanho do desafio e da pressão que foi lidar com tudo isso, ao mesmo tempo. Sim, e né? continuar sendo gente, né? Não, ao mesmo tempo. sendo mulher, sendo É muita mãe, terapia, tá? Não, Terapia em dia é muito. Não, que você trabalhando na terapia, eu já vi quando você se apresentou. Me fale quem é a Lilian hoje. Claro, pode deixar. Não, é verdade, porque realmente é uma dificuldade que muitas mulheres têm de tomar posse do que elas já construíram, Sim, sabe? sim. Mas assim, me conta isso, desse desafio, porque eu fico imaginando, de fato, conciliar tudo isso e criar tudo isso. Porque Eu teve acho que os percalços e os perrengues, muitos. com certeza. Mas eu acho que muitas vezes eu não tinha noção de que isso estava acontecendo. Até, por exemplo, acontecer com a gravação. Equipe de gravação, tudo pronto, o curso todo roteirizado, tudo maravilhoso, não sei o que, as roupas que eu ia usar. Cheguei pra gravar, não conseguia. Tentava gravar e não conseguia. Uma amiga ficou comigo o dia inteiro, a gente tentou algumas vezes. Não saía, não fluía. Eu entrava numa coisa de querer decorar palavra por palavra que eu tinha escrito. Não, então tenta fazer um negócio natural. Não rolava também. Ali Você foi já um dos devia estar momentos que eu. exausta, Não, né? ali foi um dos momentos que eu falei, eu não tô bem, tipo, eu não preciso de ajuda. Eu já tava na terapia, enfim. Eu parei o projeto, mas a equipe de gravação que tinha sido contratada era para a parte teórica das aulas e para aplicação, né? Tinha os vídeos de injeção e tal. Eles me falaram, não, mas a injeção vai tranquilo. Eu falei, vai, eu não preciso falar, vai tranquilo. E aí eu fiz os vídeos. Então eu tinha os vídeos, eu tinha os procedimentos já gravados. Voltando aí à história, isso era, sei lá, março de 2020, pandemia estourada, aquela coisa toda e tal. Eu recomeçando a vida com a Helena em outro lugar, uma casa nova para ser adaptada, depois de tantos anos morando junto, aquela coisa toda. Felizmente em paz, né? Porque eu sei que muitas pessoas passam por isso ainda dentro de relações conturbadas e de muita briga. Não, a gente estava muito na paz. Mas enfim, Mas é uma vida por mais nova, que uma seja fase paz, nova. é um divórcio, Com né? certeza. Sempre vai ser um divórcio. Sim. Então, é um luto que você passa pelo que não aconteceu, pelos erros que fizeram chegar naquele ponto. Enfim, tem muita coisa por trás disso. Aí que eu fui chamada por um cara que já tinha uma plataforma online, o Leandro, para fazer uma palestra para ele. Eu falei para ele me falou que se eu queria, eu falei, não, muito legal e tal. E ele falou, do que você quer falar? Eu falei, do que você precisa que eu fale, porque eu posso me adaptar. Ele falou, olha, eu sempre quero uma aula sobre hialuronidase. Hialuronidase é a enzima que a gente usa para quebrar o ácido hialurônico. Tirei a minha boca, inclusive. É maravilhosa para quem precisa, no caso, né? Porque no meu caso, quando eu descobri a existência dela, tirei na hora. E aí ele falou, eu preciso de uma aula sobre hialuronidase e as pessoas não sabem falar sobre isso. Eu falei, beleza. Dei aula pro Leandro na plataforma, passou um tempinho, sei lá, acabou a aula, ele falou, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que aproveitar, você vai muito bem. Daí eu contei a história do curso. Eu falei, então, mas lá atrás eu tentei bem e não deu muito certo. Ele falou, não, mas a resposta tá aí, a gente vai gravar no ao vivo. A gente vai gravar no ao vivo, porque no ao vivo você vai bem no ao vivo. Você não tá preocupada com seguir o script, você fica mais solta. Vai que vai. E foi que foi. Uhum. Isso era abril, sei lá, de 2020. Então, a parte de aplicação, a parte clínica já estava toda gravada. E a gente lançou a primeira jornada direto ao ponto, que era o curso direto ao ponto, porque eu sou direto ao ponto, porque eu não sei enrolar muita coisa. Me pergunta uma coisa, se eu começo a dar muito rodeio, eu me perco de onde eu estava e tal. Onde a gente fazia os procedimentos, eu tinha a parte teórica, onde eu, ao vivo, fazia a parte teórica com alguns slides, os alunos tinham acesso a esse material e aos vídeos de aplicação. Na primeira turma, eu não lembro de números, mas a gente vendeu um número razoável de cursos. De 8 semanas, a gente emendou um outro produto de 8 semanas, e aí a gente criou produtos de 1 ano, de 2 meses. Você tinha pessoas nos bastidores que eram os coprodutores, estrategistas, a equipe do Leandro. E ele o Leandro já tinha tem uma plataforma que chama Harmonização Facial, Uhum. que é uma plataforma que já tinha palestras para profissionais da área. E ele já tinha validado também esse time. Não, foi a primeira vez que a gente fez. Mas foi validado Comigo, fazendo, e deu certo. e funcionou. Que bom. E ali, a gente foi criando, a gente foi dançando conforme a música, sentindo como as coisas, escutando muito o público, né? Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas deixam de fazer com o tempo. Eu tinha profissionais que falavam, não, tudo bem, eu já sei, eu já conheço a teoria toda e tal. Eu queria ver você trabalhando. Ok, criamos um produto que era Live Injection.
Eu acho tão importante você falar sobre isso, porque isso ensina as empreendedoras e mulheres que estão assistindo a gente que em muitos momentos não escutam o público que o público quer. Porque a gente pode adaptar o formato, adaptar a aula para aquilo que é a dor, aquilo que eles querem aprender. Porque às vezes você pode pensar que tal técnica ou tal aula pode ser muito interessante para elas, e pode ser mesmo, mas o que ela tá querendo aprender Às vezes não é isso. Exatamente. Eu tenho um bloco de notas no celular onde eu vou colocando as dúvidas. Assim como eu vou colocando as dúvidas dos meus pacientes. Porque a hora que eu preciso criar um conteúdo, é ali que eu vou saber do que eu tenho que falar. Né? Atenção, mentoradas, escutem esta dela, tá? Anota as dúvidas dos seus clientes, pacientes, porque realmente isso é conteúdo para seu Instagram depois. Anota essa. E aí, sentei para gravar o curso com o Leandro, rolou muito bem no ao vivo, vinham esse tipo de queixas, assim, eu busco uma coisa só de injeção, eu quero só acompanhar. A gente fazia tipo um Big Brother. Eu vinha para a sala de atendimento com como a gente está aqui, 3 câmeras em volta, uma bem focada no paciente aqui. E eu fazia 3, 4 atendimentos de pacientes numa manhã de sábado. A gente chamava isso de live injection. E a gente vendia esse acesso a isso. Mas uma coisa, diz ela, que desde o começo eu sempre fui muito chata e que eu sei que não acontece em outros cursos, é que todo o nosso acesso ele era limitado a profissionais habilitados pelos respectivos conselhos a atuarem nessas áreas. De repente, quando você abre a porteira da internet, né, quanto mais melhor, quanto mais alunos, mais dinheiro, né, o tio Patinhas fica girando o olhinho ali, as pessoas esquecem para que elas estão entregando eventualmente informações importantíssimas, perigosas, para mãos não preparadas. Perfeito. Né? Eu não sei se vocês lembram, mas quando aconteceu o caso do paciente lá de fenol que faleceu, infelizmente faleceu em São Paulo, a moça tinha feito um curso online, ela não tinha uma habilitação técnica para isso, mas ela fez um curso online, inclusive a professora do curso online foi chamada para depor por conta daquilo. Felizmente, lá atrás a gente já tinha tido isso. Né? Resumindo, nós tivemos 3.500 alunos em diferentes formatos de curso. A gente ganhou muita visibilidade por conta do curso online. Ganhou muita visibilidade. E vocês pegaram uma época que foi a época, assim, que tudo migrou pro digital naquela época, naquele momento, né? Já estava a produção de conteúdo no Instagram e os lançamentos de curso online já vinham há alguns anos acontecendo. Só que não era como hoje, com certeza não. Mas 2020 foi um catalisador, porque tudo ficou no online. E eu trabalhei no escritório de advocacia em 2017, onde a gente prestava serviço para grandes players do mercado, como Érico Rocha, Vinícius Poseidon. São pessoas que fizeram aí múltiplos, nem 7 dígitos, 8 dígitos mesmo, de faturamento em lançamento de curso online. Então, lá em 2017, eu já conhecia esse universo. Mas eu não tinha, assim, noção da profundidade ou do potencial de ganho daquilo realmente. Na verdade, meu trabalho naquela época era, honestamente, preencher formulários e denunciar pirataria desses cursos. Era isso que eu fazia para o escritório de advocacia. Eu estava iniciando ali como advogada de direito digital. E ali eu comecei a entender um pouco o que era, mas eu me lembro que eram pouquíssimos nomes. Eram alguns nomes, eram algumas pessoas que eram especialistas. Aí tinha o do marketing, tinha o do exercício, tinha, sabe? Eram poucas pessoas. Isso eu tô falando em 2017. Quando vem 2020, é aquele momento que quem comprava um curso online ou outro, tinham as pessoas que compravam, que consumiam, mas tinha muitas pessoas que tinham as objeções em relação a isso, tinha resistência em relação a isso. Prefiro presencial e tudo mais. Em 2020, a gente não tinha opção. Sim. E a gente teve tempo também. A gente não tinha opção e a gente teve tempo. Então, os profissionais que surfaram essa onda, e você pegou, assim, a onda mesmo, Sim. Né? Porque foi março e abril que você lançou a Acho primeira. Que foi maio, junho que a gente lançou o primeiro mas mesmo curso. assim, pegou a live muito. foi abril, mas foi isso. A gente teve um público muito grande na pandemia, muito grande. E interessante que muitos viraram meus alunos presenciais. É isso que eu queria saber. Por que eu mudei o caminho? Na verdade, não, assim, eu queria entender como que surgiu essa questão do presencial na sua vida, porque hoje é ali na clínica, tudo junto, é isso? Então, hoje eu não faço mais online. Eu saí do digital. E você tá no presencial, fez o caminho inverso de muitas pessoas. Fiz o caminho inverso. E isso é pelo comprometimento e o acompanhamento com o resultado? Eu gosto de pegar na mão do aluno. Eu gosto de saber... que eu gosto de chamar cada um pelo nome, eu gosto de saber qual é a tua dificuldade, onde você tem medo, porque tem aluno que a gente precisa ficar em cima, e inclusive por uma questão de risco, se ele vai segurar direito, se ele vai fazer direito, etc. Tem aluno que se a gente ficar em cima, ele treme na base. Tem aluno que a gente tem que dar espaço para ele agir. Espaço, com segurança. A gente tem que sempre estar na sala, lógico, mas você tem que dar espaço. Você não pode ficar ali em cima, sabe?
Mas todos eles precisam em algum momento que eu pegue na mão. E eu entendi que o online, ele até pode funcionar para aquele cara que já trabalha um tempo naquela técnica, ou enfim, que já sabe, por exemplo, fazer um preenchimento labial, e ele quer pegar um insightzinho, ele quer ver qual é a diferença de entrar pelo um pertuito diferente, sei lá, uma coisinha assim. Mas pro cara que vai começar, ou que vai fazer aquela técnica, aquele procedimento pela primeira vez, ele tem que ter contato. A gente precisa de gente. Eu acho que eu surfei a onda, eu aproveitei muito, mas eu comecei a sentir falta disso e me começa a bater essa responsabilidade do o que será que estão fazendo com esse conhecimento por aí, sabe? Aqui dentro, nos cursos presenciais, eu tenho um grupo de curso de WhatsApp para cada um desses cursos, dessas 138 turmas. Eu consigo acompanhar esses alunos, eu acompanho as dúvidas, eu dou bronca quando estão fazendo coisa errada, enfim. No online, a gente começa a aumentar muito a quantidade de telespectadores ali. E a gente perde esse contato próximo. Esse acompanhamento, né? Esse acompanhamento, é muito sério que a gente faz. Com certeza. É muito sério. Eu imagino, na realidade, a parte de intercorrências também, né? Que é tão importante e fundamental aprender sobre, né? Você consegue ali fazer esse acompanhamento de perto, realmente, com os seus alunos. Então, hoje você forma turmas, é isso? Eu tem formo datas turma, e tudo como eu mais? já fazia lá atrás, né? Quando eu comecei o online, eu já tinha o presencial. E o presencial continuou esse tempo todo. Ah, é desde lá, então. Desde lá. Aquela turma da minha amiga lá de 2018, final de 2018, que eu comecei em 2019, foi a primeira turma presencial em formato assim, com alunos sentados. Na época, era num como é que chama isso? Um espaço de coworking de um colega que tinha um café. Eu fazia lá, alugava o consultório de uma outra colega no final de semana, porque eu não tinha o meu consultório ainda, e dava certo, e funcionava, e, enfim. Eu comecei assim. E me conta uma coisa, muitas pessoas até mantêm o digital, assim, o online, principalmente por essa questão da gestão de tempo, né? Porque o presencial, ele exige que a gente esteja lá, nossa energia, nosso tempo, nossa agenda e tudo mais. E você tem também a parte mãe, que você traz muito pra gente. Como que é pra você conciliar isso hoje? Porque você atende no consultório ainda, né? Você tem as turmas que você forma e também tem a vida pessoal, que, claro, a gente tá falando da parte mãe, mas a vida pessoal não é ser só mãe, envolve muita coisa. E eu sei que é uma dor de muitas mulheres. Então, gostaria que você trouxesse um pouquinho dos seus aprendizados nesse sentido. Gisela, eu acho que por muito tempo eu me orgulhei de equilibrar pratinho, sabe? De estar ali a equilibrista dando conta de tudo. E hoje eu entendo que o sucesso tá em escolher qual eu vou deixar cair em cada momento. E tem hora que eu tô mais focada na profissão, tem hora que eu tô mais focada na Helena, tem hora que eu tô mais focada na Lilian mulher, tem hora que eu tô mais focada no relacionamento em casa. Lógico que não dá pra focar em uma coisa só, né? Mulher não consegue resolver uma coisa só. Mas tem hora que eu falo, essa semana, por exemplo, eu vou sair de férias, eu vou esquecer que o consultório existe, eu derrubo esse pratinho aqui por um tempo, me planejo pra isso, porque eu tenho pacientes que dependem de mim, tenho funcionários que dependem de mim para o negócio funcionar. Mas tem hora que eu saio. Tem hora que eu saio, eu falo... Converso com o pai da Lele, você pode ficar com ela um pouco essa semana, porque essa semana eu vou viajar, por exemplo. Não, tem hora que eu quero ficar com a Helena. Eu cancelo tudo e vou ficar com a Helena. Então eu acho que envolve muito planejamento, a gente precisa dessa liberdade financeira para conseguir fazer isso também, né? O que é importante. Mas eu acho que eu aprendi a deixar os pratinhos caírem de vez em quando. Eu acho que isso é um dos segredos da vida, sabe? Nossa, eu adoro esse conceito de deixar cair pratos, na verdade. Porque, assim, a gente fica tão preocupada, né, em ser nota 10 em tudo, digamos assim, né? É como se existisse, você sabe, a roda da vida? Como e ninguém vai ser, né? Ninguém vai ser. E, assim, existem momentos e fases da nossa vida também. Tem uma frase do Mário Sérgio Cortella que eu gosto muito, que é: equilíbrio é transitar entre os extremos sem se perder neles. Que é justamente a gente poder viver o todo de algumas partes e saber transitar entre essas partes da nossa vida. E como empreendedora, e a vida pessoal, e o equilíbrio entre tudo isso, o equilíbrio, na verdade, ele não existe. E no seu perfil tem isso. Você fala hora mais mãe, hora mais dentista, né? E eu achei tão precioso você colocar isso, porque é verdade. Às vezes... Por exemplo, no meu caso, hora mais mentora, hora mais advogada, hora mais mulher, hora mais filha, né? Porque, de fato, a gente tem que transitar entre tudo isso. E nós temos vários papéis, né? A gente não é uma coisa só, né? Inclusive, mulheres, então, nós equilibramos muita coisa. Mas a questão de deixar cair o prato é aquilo, né? O prato caiu. O que eu faço em relação a isso? Como que eu vou reagir? Eu acho que...
a história da Helena me fez entender que eu não estava no controle de tudo, né? Eu sempre fui uma pessoa extremamente controladora, que gostava das coisas muito daquele jeito, que isso tinha que estar assim, etc. Não confiava que as outras pessoas fossem capazes de fazer o que eu fazia, ou da forma com que eu faria, sei lá. E aí a gente entra num outro problema do empreendedorismo, que é o empreendedor, né? Que é o cara que quer dar conta de tudo sozinho. Ele quer resolver o mundo sozinho. E a gente não só precisa fazer esse dinheiro circular, precisa fazer as coisas acontecerem, como a gente precisa de outras pessoas e de outras especialidades. Não é à toa que existe um arquiteto que consegue planejar um espaço de uma forma funcional, às vezes até economizando o dinheiro que você gastaria achando que estava economizando e tal. A gente precisa acreditar em outros profissionais também, entender que existem pessoas capazes em cada uma dessas áreas, sabe? Dentro do consultório hoje, eu digo sempre que o que não precisa ser feito por mim, não pode ser feito por mim. Eu não posso gastar o meu tempo com coisas que podem ser feitas por outra pessoa, porque o gargalo da Lilian está no atendimento dos pacientes e está em se manter atualizada para os alunos. Está em, por exemplo, criar conteúdo para as redes sociais. Não dá para eu colocar outra pessoa, não tem mais a arte do Instagram, que eu ponho alguém para fazer aquilo e eu posso... Não tem, precisa da minha cara. Eu posso ter ajuda para fazer, para preparar algum roteiro ou coisa do tipo, para editar um vídeo, eventualmente, mas eu tenho que gravar. Então, a presença no Instagram, ela tá dentro das coisas que dependem, que é a Lilian. Não adianta, outra pessoa não pode fazer isso. Agora, eu não posso, por exemplo, ter que me preocupar, você como advogada, se meu paciente assinou o termo da carta de informação sobre o procedimento tal, se ele está ciente de tudo que pode acontecer sobre aquele procedimento antes de ter feito o procedimento. Não é minha obrigação dentro do consultório fazer isso. Eu tenho, dentro do nosso processo ali, isso muito bem estabelecido, que a funcionária tal vai entregar essa ficha, vai aguardar que o paciente leia, vai esperar que ele assine isso e coloque no prontuário. Esse paciente só vai entrar na minha sala se esse processo for concluído, entende? O que não precisa ser feito por mim não pode ser feito por mim. Porque se eu perco o meu tempo fazendo isso, eventualmente eu deixo de fazer outras coisas que só poderiam ser feitas por mim. Então eu acho que isso é uma coisa difícil de entender na vida do empreendedor. Que horas que ele vai, por exemplo, ter uma estrutura muito pequena? Que horas que ele vai ter uma secretária, um ajudante, um auxiliar administrativo? Que horas que ele vai fazer isso? Mas de repente a gente tem que ficar nessa constante avaliação de perceber que o teu tempo começa a custar caro demais e que o gargalo daquilo tem que ser você. E aí, enfim, aprender a delegar e não delargar é muito importante também. Eu gosto de falar isso também, que delegar é diferente de delargar, né? Então a gente vai monitorar aquilo, a gente vai treinar, a gente vai supervisionar pra ficar do nosso jeito, mas não vai deixar na mão de alguém e simplesmente não olhar mais. A gente tem que saber como funciona, a gente tem que saber qual é o certo, como que precisa ser feito, etc. Mas não necessariamente a gente precisa executar tudo isso. Sim. Né? Perfeito. E assim, na realidade aqui no podcast tem um momento que eu gosto de perguntar o que você faz no teu negócio, na tua clínica, que funciona e que você conseguiria trazer para outras empreendedoras para elas aplicarem no negócio delas também. Eu faço que funciona. Eu tenho profissionais muito, muito comprometidos que trabalham comigo. Eu tenho um pouco de dúvidas quanto a essa frase do fulano veste a camisa. Mas eu acho que no final das contas, eles têm uma liberdade dentro do consultório que eu gostaria de ter. Eu nunca precisei exigir um atestado médico por ausência de um funcionário meu. Nunca precisei solicitar isso. Porque eles sabem que eles sabem o trabalho que eles precisam fazer e eles sabem que se eles faltarem em um dado momento, eles precisam dar conta do que deixou de ser feito naquilo. São pessoas responsáveis. E eu prezo muito pela equipe que trabalha comigo. Muito. Eu já briguei com um paciente que tratou mal alguma dessas funcionárias aí. Exatamente por isso. Aqui dentro é um lugar de respeito. E é como se elas estão falando por mim, né? Da mesma forma que eu me preocupo com a forma com que os pacientes estão sendo atendidos por elas, e etc. Eu não deixo com que nada desse tipo chegue. Então, frequentemente a gente faz atividades para se manter dentro de um ambiente gostoso. Assim, nessa semana a gente fez um treinamento sobre um planejamento tardio de 2025, tipo, já passaram 2 meses, e aí? O que a gente colocou naquela listinha do começo do ano e que a gente vai fazer? No final do ano a gente fez uma oficina de cerâmicas, que foi muito legal. A gente foi para um espaço e a gente, com a equipe toda, enfim. Eu tento trazer esse ambiente de trabalho de responsabilidade
e leve, para que eu não precise forçar outras formas dessas pessoas ficarem por ali. Eu acho que eu já trabalhei em ambientes, apesar de ter tido carteira assinada só 2 vezes na vida, eu já trabalhei em ambientes muito desgastantes, como eu digo, com chefes abusadores e com bizarrices que eu não gostaria que isso acontecesse por perto, assim. Eu queria essa liberdade de criar. Frequentemente, todas as semanas, a gente tem uma reunião onde a gente discute o andamento das coisas. E, frequentemente, elas trazem para essa reunião coisas assim, esse processo, ele tá funcionando razoavelmente bem aqui. Mas a gente estava olhando que se a gente fizesse isso, ou se a gente fizesse aquilo, isso aqui ia melhorar. Eu tenho plena consciência que os profissionais que trabalham comigo hoje, eles não vão daqui a 20 anos trabalhar comigo. Eu tenho plena consciência que eles estão em evolução, que eles estão ali, em um dado momento, eles vão chegar e vão procurar outras coisas e fazer. Não porque o ambiente não fosse bom, mas porque eles entregaram tudo que eles tinham para entregar. Então, eu acho que ali dentro funciona muito bem essa liberdade, funciona muito bem essa conversa horizontal. Não tem essa Lilian é chefe ou coisa do tipo. Ninguém me chama de doutora dentro do consultório. Eles até me chamam para os pacientes. Nunca precisei exigir isso, até porque eu sou doutora. Então eu nunca precisei você é doutora mesmo, né? Com doutorado, né? Porque eu nunca precisei dessa carteirada. Né? A gente convive num ambiente muito saudável ali dentro e eu acho que todo mundo que entra ali percebe isso. Os meus alunos percebem isso, os meus pacientes percebem isso, percebem essa leveza, sabe? Com que as coisas funcionam. Mas isso não veio da noite pro dia, eu errei muito com isso. Muito, muito. Errei muito em contratações mal feitas, errei muito em treinamentos mal preparados também, mas errei por, às vezes, confiar, não saber lidar direito, não saber ler o que aquela pessoa manda bem, ou o que ela não manda bem, o que ela gosta, o que ela não gosta de fazer, sabe? Eu acho que hoje o negócio está muito mais fluido e ele funciona muito mais horizontalmente, assim, com elas trazendo o tempo todo novas ideias, melhoras de processos e tal, e todo mundo só tem a vencer. Com certeza. E assim, você teve que desenvolver habilidades ali empreendedoras, né? Porque, vamos lá, dentista, do mundo acadêmico e tudo mais, mestrado, doutorado, mas e a parte da gestão do negócio, estratégias de marketing e tudo isso? Como que foi desenvolver tudo isso, Lilian? Campo de batalha? Errando. Com certeza. Errando. E é ótimo você trazer dessa forma, porque é verdade. Errando. As empreendedoras têm muito medo de se colocar à prova e colocar a cara a tapa, por medo de errar. E na realidade é errando que a gente vai aprendendo. Eu falo sempre para os alunos que errei poucas vezes com os meus pacientes, mas que ali dentro, nessa gestão toda, eu não fui preparada para isso. Exato. Não fui. Hoje, tento trazer para eles um caminho que facilita um pouco desses erros, minimiza esses erros. Eu digo a gente tem um programa de longa duração, que é um programa de 6 meses de acompanhamento. Então, esses profissionais vêm, eles fazem algumas etapas presenciais com a gente e depois fazem algumas etapas online. E aí, como o tempo de duração é muito mais longo, eu consigo ter com eles um aprofundamento nos processos e como as coisas funcionam muito maior do que eu consigo ter num curso de 2 a 3 dias, né? E aí, com esses caras do curso do PLD, a gente frequentemente chega nessas discussões de tipo, a gente tá aqui para mostrar para vocês tudo que a gente errou, para que minimizem os erros de vocês. Eu falo que a vida, para mim, ela é uma colcha de retalhos, tipo de patchworking, assim, sabe? E a gente vai colocando pra nossa colcha aquilo que faz sentido pra nossa vida. De repente, a gente tem uma conversa dessas, ou eu tenho uma conversa com um aluno e ele fala pra mim, tá, gosto dela, mas não concordo com isso. Tudo bem, pega aquele retalhinho, joga fora, minha análise tá em dia, tá tudo ok. Mas pega pra tua colcha de retalhos o que de fato faz sentido. Quando a gente consegue passar para esse aluno, por exemplo, que fica 6 meses com a gente, essa experiência, o caminho das pedras, eu já errei aqui, isso não dá certo. Aqui pode ser uma possibilidade, a gente chegou a avaliar, mas cuidado com aquilo, olha para cá. O negócio é o que eu gostaria de ter tido lá atrás. Não, e é muito poderoso quando você levou, sei lá, 10 anos para você falar aquilo em 10 minutos para alguém, né? Quão poderoso é isso, não é mesmo? Você ter aprendeu errando, aprendeu estudando muitos anos, para depois você trazer isso para alguém de uma maneira cirúrgica, né? Você lembra que eu falei lá atrás que eu sou a constante insatisfeita? Falou mesmo. E com isso, eu acho que eu percebia o erro e percebia que aquilo não estava legal, mas eu pensava ao invés de passar por cima e não, joga a poeira por baixo do tapete, não sei o quê. Não, isso aqui eu preciso olhar.
Eu tenho vários blocos de notas no meu celular, vários deles. E um deles tem essas prioridades. Não só daqui, da minha casa também. Tem coisas da casa que eu preciso fazer. Preciso mexer no rejunte do não sei o quê, o jardineiro precisa trocar o nananã. Sabe esse tipo de coisa? Não são urgências, porque se fossem eu teria resolvido. Mas sabe aquela hora que você tá à toa, tipo... Tô aqui pensando na vida, o que eu vou fazer? Ah, deixa eu dar uma olhada. Tem alguma coisa que eu possa organizar disso? Ah, não, porque tem coisa que tem que ser feita fora do período de chuvas, não sei o quê. Coloca na agenda lá da frente, livra a tua cabeça. Eu acho que eu tenho uma cabeça muito cheia, com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, eu preciso passar para algum lugar. Tem gente que gosta do papel, eu gosto do notas, mas enfim, precisa fazer isso acontecer. Não dá para ficar jogando a poeira para baixo do tapete e continuar fazendo a mesma coisa esperando resultados diferentes. Quando a gente está em constante avaliação, a gente constantemente para pensar o que está acontecendo, consegue olhar o que poderia ser melhor, enfim. Aí você vai ter a luz do eu preciso de um treinamento para isso, ou eu preciso de uma mentoria para isso, ou eu preciso de um, sei lá, um curso, um funcionário que seja direcionado para essa queixa, enfim. Mas em saúde a gente diz que não tem tratamento de sucesso sem diagnóstico correto. Eu preciso diagnosticar para depois tratar, né? E o constante avaliação fala sobre diagnóstico, fala sobre o tempo todo tá olhando para onde a peteca tá caindo por ali. Você falou algo que converge muito com algo que eu acredito, duas coisas que eu falo. Tenha um espaço de insights, que é você descarregar o HD, então colocar em algum lugar o seu pensamento, porque os pensamentos eles são acelerados, eles vêm e vão. A gente tem que desacelerar os nossos pensamentos, porque eles são muito rápidos. Então, se a gente não para escrever, para olhar, para parar, para colocar em algum lugar, para revisitar depois mesmo, para olhar depois, porque tem hora que não dá mesmo pra gente parar e resolver aquilo e fazer aquilo. Então, descarrega a tua mente, depois você categoriza e organiza, né? E outra coisa é o revisite as suas escolhas. Porque o que era lei pra gente lá atrás, né? Hoje não é mais. O que é lei, eu digo num sentido, assim, que não é lei real, mas aquilo que a gente acreditava com convicção muda. As nossas convicções mudam, né? Aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente escolheu, aquilo que fazia muito sentido lá atrás, é um eterno revisitar. A sua história, eu vejo que você, essa construção de anos, com toda certeza, eu vejo que culminou até no que você faz hoje e o que você faz ali no consultório, digo, formando profissionais, mas agora com o seu jeito, da sua forma, porque quando você trabalha para uma universidade, você tem que seguir ali como se fosse um roteiro, digamos assim. Você não eu tenho um alto grau de insubordinação. Exatamente, tem que lidar com isso, com a subordinação. Você tem que lidar com algumas regras que talvez você não concorde tanto, né? Você tem que seguir, andar como a banda toca, digamos assim. E é completamente diferente hoje você poder criar o seu universo da sua maneira, mas trazendo toda essa bagagem de conhecimento que você tem e do seu jeito, da maneira que você quer formar novos profissionais. Aquilo que você gostaria de ter antes, aprendido dessa maneira antes, e hoje você pode trazer para esses profissionais de maneira minuciosa e mastigada, né? Com certeza, com certeza. Já ensinar onde a gente errou. Lógico que ele pode ter erros diferentes e tal, mas com certeza a gente aprendeu a fazer, a gente aprendeu anatomia, a gente aprendeu fisiologia, a gente aprendeu a fazer uma restauração, uma cirurgia, a trabalhar com injetar. A gente não aprendeu a fazer gestão de pessoas, a fazer o fluxo financeiro do consultório, qual é a melhor forma de tributar isso aqui. A gente não aprendeu isso, né? E você entrega isso também? Entregamos. Ai, que legal. A gente tem uma aula sobre precificação, a gente fala que é aspectos de mercado. E onde a gente aborda tudo isso. Nos cursos presenciais, pontuais, os cursos de 2 a 3 dias, a gente tem um tempo menor para isso. Geralmente eu separo e faço isso online, porque eu quero as pessoas de cabeça leve. Elas estão no curso, elas querem saber qual é a marca do injetável, se injeta por aqui ou por ali, qual é a diluição, não sei o quê. Não, espera, pronto, deixa a técnica para cá, agora a gente vai falar de gestão em si. E aí a gente faz esse encontro online. Mas nos alunos do PLD, eles acompanham o processo no consultório assim, tipo, como que o paciente chega, quais são os documentos que a gente entrega para esse paciente, tudo como acontece. Aí eles eventualmente me falam assim, por exemplo, Lilian, a gente está com muita dúvida sobre contabilidade. Ok, chama a Eunice, que é no meu escritório de contabilidade, que trabalha comigo há anos. Vamos fazer uma aula para os meus alunos? Vamos, a gente senta para conversar sobre dúvidas com aqueles alunos, enfim, algo direcionado com profissionais que já nos atendem há muito tempo e que sabem como a banda toca, sabem como as coisas fluem e a gente entrega isso.
É um eterno escutar as dores e entregar, né? E com toda certeza, esses profissionais, eles têm muito essa necessidade de aprender essa parte, que é essa parte do campo de batalha, do pós a técnica, do pós o conhecimento, da formação acadêmica, né? A gente escuta muito, não adianta ser bom, tem que parecer bom. E eu tenho muito cuidado de falar sobre isso. A gente precisa ter, para quem vender, a gente precisa ter, mas a gente precisa ter continuidade disso, né? E ter a continuidade, ela só vai acontecer se essa gestão estiver sendo bem feita. E nenhum profissional da saúde optou por estudar exatas, né? Se eles gostassem de número, eles tinham feito exatas. Eles gostam de outras coisas. Eles precisam saber fazer. Não necessariamente eles tenham que fazer sozinhos, né? Agora, esse caminho até se conhecer tudo isso é um grande problema. A gente não foi treinado para fazer isso. A gente não foi treinado para saber, por exemplo... E as coisas funcionam de um jeito que é difícil, né? Você, eventualmente, sei lá, uma vigilância sanitária, por exemplo... Você tem que chegar até lá e os manuais, as coisas, elas não são assim mastigadas. Parece até que eles estão querendo atrapalhar para que você erre, dar chance de erro, sabe? Então, ter alguém que já passou por isso, que te fala, não, aqui, ó, isso aqui funciona assim, você vai fazer esse fluxo, você quer abrir um consultório, por exemplo, você vai fazer esse fluxo, você vai sair daqui, você vai pegar o projeto tal, você vai chegar lá, mas junto com esse projeto você tem que ter isso, esse projeto tem que ter isso e tal. Isso é um suporte que a gente pode dar para os nossos alunos. Isso é muito valioso, né? Isso tem muito valor, com certeza. Imagino que você tenha realizado muitos sonhos já através do seu trabalho, mas eu gostaria de saber, através do que você ganhou com o seu trabalho, né? Da contrapartida do seu trabalho. Mas eu queria que você trouxesse pra gente um sonho não realizado. Talvez ele não dependa do meu trabalho. Que é ver minha filha finalmente livre de tudo isso. Eu gostaria muito que a Helena fosse uma criança que tem inglês na segunda, natação na terça, sei lá, judô na quarta, mas infelizmente ela ainda tem físio, fono, TO e milhares de outras psicomotricidade, neuropsicóloga, psicopedagoga e um monte de coisa acontecendo ali. Talvez não dependa do meu trabalho, talvez com o meu trabalho Mas pode ser um sonho pessoal mesmo, não precisa ser profissional, sabe? Mas se você quiser compartilhar um profissional também pode, mas você respondeu o que veio em mente no primeiro momento. Um sonho profissional, talvez, de que as coisas não acontecessem com essa urgência que as pessoas têm. Um sonho pessoal é que todo mundo fizesse terapia, né? Porque se meia dúzia fizesse... Mas pode ser o meu sonho junto se meia dúzia fizesse, eu ganhava alta da minha, né? A gente faz terapia para lidar com quem não faz, não é mesmo? Quem deveria não faz. Exatamente. Mas quando a gente pensa nisso, quando a gente pensa nesse funcionamento da clínica, assim, eu gostaria de ter, de conseguir distribuir mais esse conteúdo sério. Fazer as pessoas pensarem mais antes de consumirem essas informações. Não acreditarem em qualquer bobagem que elas veem por aí. Eu acho que a gente tá, infelizmente, as pessoas ganham muito tratando da dor. E geralmente é da forma mais injusta, sabe? Não tão coerente, até cientificamente falando, até em prol da própria saúde. Então, acho que eu gostaria de pessoas mais céticas pela internet. Talvez seja por isso que eu continuo trabalhando. Perfeito. E tem uma meta que você poderia compartilhar para esse ano? Para esse ano? Uma meta para esse ano? Eu acho que eu gostaria de continuar o ritmo de trabalho que eu tenho, no clima gostoso que eu tenho, recebendo os profissionais que vêm para cá procurando o que eu tenho para entregar, que é isso. Continuar com os meus pacientes, continuar tendo tempo para viver a vida. Eu já não sou mais a workaholic que quer ficar trabalhando louco. Não consigo fazer nada, sabe? Eu acho que viver um pouco menos no automático. Acho que minha meta de vida é viver um pouco menos no automático e viver uma coisa de cada vez, assim, conseguir aproveitar cada um desses momentos. Perfeito. Bom, Lilian, infelizmente estamos chegando ao final do nosso podcast, mas foi um grande prazer receber você, conhecer sua história, sua trajetória. Tenho certeza que muitas mulheres vão se inspirar em você, aprenderam com você também aqui, com a sua segurança ao falar, a sua credibilidade e com certeza também com seus desafios, né? Que você trouxe verdades aqui, que foi aprendendo com erros, que você chegou até aqui, isso é muito importante, mas com muita dedicação, eu tenho certeza. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, pelo espaço.
Estou ansiosa para assistir esse e outros episódios e conhecer mais de outras mulheres também. Que legal, muito obrigada. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse episódio do Mulheres Protagonistas, conhecido a história da Lilian. E se você gostou, já deixa aqui o seu comentário, qual parte desse podcast que você mais gostou. Se inscreva no canal, deixa o seu like e vou te esperar no próximo episódio, Mulheres Protagonistas.